Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês foram nessa terceira rodada do Cartola FC? Comenta aqui embaixo a pontuação de vocês. Antes de começar o vídeo, se você ainda não me conhece, eu sou a Natália Fante e antes de qualquer coisa, roda a vinheta. Que rodada mais maravilhosa, muita gente conseguiu passar aí dos 100 pontos. Comenta aqui embaixo qual foi a pontuação que você fez. O nosso time principal foi bem, fizemos 81 pontos, foi uma pontuação legal para essa rodada. Acertamos no capitão, que foi o Marinho, e ainda valorizou 5 cartoletas. E o time valorização valorizou mais de 10 cartoletas, e também acertei no capitão, fui com o Marrone, então foi uma boa pontuação também. Acertamos nos 2 capitães, os 2 times do canal, então isso foi muito legal. Pena que o nosso meio de campo não ajudou muito, Gerson não fez nada, Sanches não fez nada, Cuesta negativou, mas tudo bem, a mitada vai vir ainda. Mas se você mitou, passou aí dos 130 pontos, 140 pontos, comenta aqui embaixo. Bom, queria aproveitar esse espaço para dizer para vocês que o nosso time valorização chegou numa quantidade legal de cartoletas, então a partir de agora teremos 2 times aqui no canal. O time principal focado em pontuação e também em valorização. É um time mais seguro, e o time apostas, que é o time que eu costumo colocar algumas peças, ouso um pouco mais no capitão, e algumas peças que não é, que todo mundo não tá escalando, sabe? Você, costuma dar uma variada, pra tentar fazer uma pontuação maior, pra tentar mitar um pouco mais. É um time muito bom pra ligas de tiro curto, então fiquem ligados aí nas dicas. Ah, mas você não vai mais escalar time valorização. A partir de agora, a valorização mudou. Então, a partir de agora, é muito simples. Você escala quem tá desvalorizado, se ele pontua bem, você valoriza. Então, agora vai ser muito difícil um time valorizar mais de 10 cartoletas, mais de 20 cartoletas, igual estava acontecendo até essa terceira rodada. Então, é isso. E antes de escalar aqui meu time com vocês, já chega se inscrevendo aqui também, deixando um like que me ajuda muito pra fazer o canal crescer, beleza? Estamos aí rumo a 2K, então tô muito feliz. Sejam muito bem-vindos quem tá chegando agora. Me acompanha também lá nas redes sociais, no Instagram, o link tá aqui na bio. É lá que eu costumo atualizar a última versão do time. O Campeonato Brasileiro esse ano tá muito corrido por conta do calendário, tá muito apertado. Então tá tendo vídeo toda semana, tá tendo rodada de quarta, quinta, sábado e domingo. Então é muito importante vocês me acompanharem por lá, que eu sempre atualizo por lá. Beleza? Então agora bora pra nossa escalação e dicas aí dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, começando aí pelo nosso time principal, que imitamos aí graças ao Capitão Marinho. Começando aí pelo gol, a primeira opção que eu vou deixar pra vocês é o goleiro do São Paulo, o Thiago Volpi, que já tem 3 defesas difíceis em 2 jogos, joga em casa contra um Bahia aí que tem algumas peças que podem finalizar, vir pra cima, então pode ser uma boa pensando em defesa difícil. Outra boa opção que eu deixo aí pra vocês é o Cássio do Corinthians, que joga em casa aí contra o Curitiba. O Cássio é um dos melhores goleiros, tem 4 defesas difíceis em 2 jogos, e se o Corinthians conseguir manter SG, é uma ótima. Ele tá um pouquinho valorizado, mas é uma das melhores opções pra rodada. O Lomba também vejo como boa opção, pode segurar a SG ou não, mas tem potencial aí pra fazer defesa difícil e também tá bem desvalorizado. Outra boa opção também para rodada é o Douglas. Quem escala, quem joga Cartola há mais tempo sabe que o Douglas é um mito do Cartola, é o mito da defesa difícil e pode imitar também aí nesse jogo, já que o São Paulo vai vir jogando em casa, vai finalizar bastante, então pode ser uma boa opção também. O Everton, do Palmeiras, acho que também seja uma boa opção para rodada. Ele tá bem desvalorizado, né? O Palmeiras joga fora de casa contra o Atlético Paranaense, que é um time que tem jogadores jovens e rápidos, então pode ser uma boa também pensando em defesa difícil e também em valorização. Diego Alves, uma boa pensando em valorização, em defesa difícil. Fernando Miguel também. O Muriel também, uma opção, tá bem baratinho, joga fora de casa contra o Red Bull Bragantino, que vai vir bem ofensivo aí jogando em casa. O Fernando Praz também, gosto bastante desse goleiro, pensando em defesa difícil, foi um mito aí, né, na segunda rodada. E agora joga em casa aí contra um Vasco que vai vir bem ofensivo. E o Cleiton, acho que é uma ótima opção pensando em valorização e joga em casa contra o Fluminense. Vai que o Red Bull consegue manter a SG. Mas as melhores opções são Cássio e Douglas e Everton. Indo aí para as laterais, a melhor opção é o Saravia, tá com preço um pouco salgadinho, mas tá desvalorizado, tá jogando muito, no último jogo perdeu o SG e ainda fez mais de 5 pontos, o confronto é favorável e ainda tem a maior média aí do Campeonato Brasileiro, vai estar no nosso time. O Reinaldo também vejo como boa opção, São Paulo jogando em casa, ele já deu assistência, já fez gol, tá valorizado, mas pode ser uma boa, vai estar no nosso time ousado.
O Guga também é uma boa opção, o Galo joga fora de casa, ele tá um pouco desvalorizado, mas já tem 11 desarmes, tem assistência, pode ser uma boa aí pra essa rodada. O Moisés, que tá desvalorizado e também é um lateral que eu gosto bastante, tem 10 desarmes, 3 finalizações, ótima opção aí pra rodada também. O Felipe Jonathan foi um mito aí na rodada passada, fez gol, gosto bastante desse lateral, gosto de laterais ofensivos, é uma peça a mais do nosso time, tá valorizado, mas pode ser uma boa. O Sander, que é um mito, mesmo sem SG, faz 9 pontos, foi mal aí na última rodada, então é uma boa pensando em valorização e joga em casa. O Aderlan também é excelente opção, joga em casa, tá desvalorizado, ótimo pensando em valorização, já tem 15 desarmes, 2 finalizações, então vai estar no nosso time também, ótima opção. Mas antes, deixa eu mostrar aqui outras opções de lateral. Sid Clay também vejo como uma das melhores opções de lateral para essa rodada, o Corinthians é um dos times favoritos para essa rodada, joga em casa, foi um mito aí na rodada passada. Já tem 9 desarmes, sofre faltas, então acho que pode ser uma boa aí também para essa rodada. Marcos Rocha é sempre boa opção, apesar de jogar fora de casa. O Juan Fran, acho que é uma opção boa, joga em casa, tá baratinho, então pode ser uma boa também pra rodada. Deixa eu ver quem mais. Felipe Luiz, né, que ele sempre, mesmo quando perde SG, ele garante aqueles 3 pontinhos dele aí. Na última rodada foi bem, valorizou bastante. Vejo esse confronto do Flamengo e do Grêmio bem complicado de escalar no setor defensivo, então se forem escalem jogadores que tenham potencial de imitar aí. Mas como eu falei, vou fechar aí com o Aderlan. Indo aí para a nossa zaga, temos boas opções para essa rodada. O Pedro Jeromel é sempre boa opção, apesar desse confronto ser um pouco mais complicado da gente analisar. Acho sim que podem sair gols dos dois lados, mas o Jeromel é sempre mito, então não tem como deixar de fora das dicas. O Júnior Alonso eu vejo como melhor opção nessa rodada, mesmo o Galo jogando fora de casa. É um zagueiro que eu gosto bastante, já tem 8 desarmes no Campeonato Brasileiro, então pode ir bem também nesse jogo. O Vitor Cuesta, que decepcionou aí na rodada passada, negativou, mas sempre que ele negativa na próxima rodada vem a mitada, então vou confiar nele com certeza. Tá desvalorizado, então também é uma boa pensando em valorização. O Rodrigo Caio também pode ser uma boa, desarma bastante também, finaliza, mas é aquilo que eu falei, escalem jogadores do Flamengo e do Grêmio que vocês acham que tem potencial de ir bem, porque provavelmente os dois perderão a SG. O Léo Ortiz, que foi um mito aí na rodada passada, joga em casa, tá valorizado, então, mas também vejo como boa opção para rodada. Deixa eu ver outras opções. Os zagueiros do São Paulo eu não gosto muito pra Cartola, mas se for para escolher o Arboleda, eu acho que pode ser uma boa aí, uma apostinha, quem sabe. O Hever também é uma boa, muito bom no jogo aéreo, né? Tem potencial de fazer um gol aí nesse jogo aí, jogando fora de casa contra o Botafogo. Os dois zagueiros aí do Corinthians, tanto o Danilo Avelar quanto o Gil, acho que são ótimas opções para essa rodada. São opções baratas. O Danilo Avelar já tem 2 finalizações aí no Campeonato Brasileiro e o Gil muito bom no jogo aéreo, pode sim fazer um golzinho de cabeça aí jogando em casa contra o Coxa e vai ser o nosso segundo zagueiro aqui do nosso time principal, mas deixa eu ver antes se tem alguma outra opção. Gente, eu acho que essas são as melhores opções, como eu falei, eu vou com o Gil aí e também com o Vitor Cuesta. Indo aí para o nosso meio de campo matador, não tem como não falar dele, o Arrascaito, que na rodada passada fez gol, desarmou, finalizou. Excelente opção para essa rodada também, apesar de estar bem valorizado e com preço salgadinho, vai estar no nosso time apostas. Então é aquilo que eu falei, o Flamengo e Grêmio do meio para frente, pode apostar aí, tanto que eu vou falar agora do Jean-Pierre, que é um meia que eu gostava muito de escalar no ano passado. Ele finaliza demais, fez 9 pontos sem gol, então é uma ótima opção também para essa rodada. E não tá muito valorizado, tá com preço um pouquinho salgadinho, mas é uma opção. O Dani Alves também acho que seja uma ótima opção, pode surpreender aí nesse jogo. Ele já tem assistência, tem gols, tem 7 desarmes e não foi muito bem na rodada passada, mas pode ir muito bem nessa, então eu vou confiar nele. O Léo Stadini, que também é um meia que tem gol, tem 6 desarmes, 4 finalizações, jogando em casa aí contra o Palmeiras, acho que pode ser uma boa sim. O Johan, que já tem 2 gols aí em 3 rodadas. Sofre muita falta, finaliza, desarma. Acho que também pode ser uma boa opção para a rodada. Deixa eu ver quem mais. Temos muitas opções aí no meio de campo, mas tentem filtrar, assim, de acordo com o feeling de vocês também, tá? O Galhardo, acho que tá entre as melhores opções aí no meio de campo, com certeza vai estar no nosso time.
Tá num preço legal, tá um pouco desvalorizado, ele tá muito participativo das jogadas ofensivas aí do Inter, pode imitar com assistência ou quem sabe com um golzinho. Outras opções aí para o meio de campo, o Gustavo Ferrarez, não sei se é assim que fala o nome dele, mas também foi muito bem na última rodada, também vejo como uma boa opção para esse jogo. O Fernando Sobral, que também já tem 12 desarmes, tem assistência, joga em casa, pode ser uma boa também para a rodada e não tá muito valorizado. O Dodi, que eu acho que é uma opção que a gente tem que ficar de olho também, desarma bastante. O Patrick também vejo como boa opção aí pra rodada, pode surpreender. Gostava muito de escalar ele ano passado, pensando em RB. Esse ano ele ainda não mostrou, não fez uma boa pontuação, mas pode ser uma boa. O Edenilson também pode ser uma boa, acho que muita gente vai com o Galhardo, então o Edenilson pode ser uma boa para dar uma diferenciada. Ele também já tem gol e 3 finalizações defendidas, então pode ser uma boa também para rodar. Assim como o Alisson, que finaliza bastante, tem tudo para ir bem novamente nesse confronto. Mitou na rodada passada, né, fez mais de 8 pontos. Eu falei dele aqui no canal. O Luan também vejo como boa opção, tá bem baratinho, tá desvalorizado. E acho que pode ir bem sim nesse jogo, quem sabe, não faz uma boa pontuação. O Bosquilha também vejo como boa opção, tá bem baratinho, tá desvalorizado, já tem 7 desarmes e 2 finalizações e vai estar no nosso time principal por enquanto. Indo aí para o nosso ataque, a primeira opção é o Marinho, ele tá caro, tá bem valorizado, mas ele tá muito bem, tá fazendo pontuação mesmo sem gol, na rodada passada fez 2 gols, deu assistência, foi o mito do nosso Cartola, o mito do nosso time principal, então quem tiver cartoleta e conseguir manter ele, pode deixar. O Marrone também, que foi muito bem na rodada passada, foi o capitão do nosso time valorização. Ele também desarma e finaliza bastante, então vejo como boa opção também para essa rodada. O Bruno Henrique é sempre boa opção, né, apesar do mau momento, mas ele sofre muita falta e mesmo sem o gol garante ali seus 3, 4 pontinhos. O Arthur do Red Bull Bragantino também vejo como boa opção, já tem assistência, 4 desarmes, 3 finalizações, jogando em casa contra o Fluminense, acho que tem tudo para fazer um golzinho aí ou dar mais uma assistência nesse jogo. O Cano, que tá bem valorizado, joga fora de casa aí contra o Ceará, mas pode ser uma boa também para a rodada. Em 2 jogos ele fez 2 gols. O Jô, uma das melhores opções para essa rodada, levando em consideração ao confronto, a valorização. O Jô também é quem bate pênalti do Corinthians, também já fez um golzinho aí de cabeça, ele é bem alto, bom no jogo aéreo, então pode ser uma boa também nas cobranças de bola parada. O Pepe, que como eu falei, tá jogando muito, desde que o Cebolinha saiu, tá chegando muito na área, pode ser uma boa também. O Gabigol, que é sempre boa opção, e uma hora ele vai acabar deixando o golzinho dele, joga em casa aí contra um Grêmio, como eu falei, vai ser um jogo bem complicado, difícil de analisar, mas eu acredito que saiam gols dos dois lados, então por isso que eu dei aqui de dica tanto o Bruno Henrique, tanto o Gabigol, quanto o Pepe, quanto o Alisson, quanto o Arrascaeta, são sempre boas opções ofensivas aí pro Cartola. O Gilberto, ano passado a gente até chamava ele de Gibagol, tá bem baratinho, joga fora de casa contra o São Paulo, em apenas um jogo ele finalizou 3 vezes, sofreu 2 faltas, então vejo como boa opção também. O Pablo, que tá bem baratinho, tá desvalorizado, vejo como uma boa opção para esse confronto também. Ele finaliza bastante, sofre falta. O Alejandro também acho que pode ser uma apostinha, assim. A maioria vai de Arthur, aí você vai de Alejandro. Ele que imitou aí na segunda rodada com 10 pontos, também já fez gol. Tá desvalorizado, não é muito caro, então pode ser uma boa. O Soteldo, que também imitou aí na rodada passada, fez gol, joga fora de casa contra o Sport, pode ser uma boa também para a rodada. E de atacante, eu acho que essas são as melhores opções aí para a rodada. O Morato é uma apostinha também, bem barato, apenas 4 cartoletas, mas já tem 8 finalizações aí no Campeonato Brasileiro, pode ser uma boa apostinha para essa rodada. Mas, como eu falei, o meu terceiro atacante vai ser o Pablo do São Paulo, e por enquanto tá assim. Indo aí para os técnicos, boa opção é o Jorge Sampaoli, que joga fora de casa aí contra o Botafogo, vem numa sequência de 3 vitórias, e se garantir mais uma vitória aí pode ser uma boa pensando em pontuação. O Kudê do Internacional também tem tudo para pontuar muito bem nessa rodada, tá com preço mais ok que o Sampaoli. O Thiago Nunes também vejo como ótima opção para essa rodada, tem tudo para pontuar muito bem aí, jogando em casa contra o Coritiba. E uma opção mais baratinha, pensando também em valorização, é o técnico do Red Bull Bragantino, Felipe Conceição, que vai ser o técnico aqui do nosso time principal.
Bom, e fechamos assim o nosso time principal, espero que vocês tenham gostado, custando 127 cartoletas. Pensando aí em capitão, nós iremos com o Saravia, acho que ele tem tudo para pontuar muito bem nessa rodada, mas só deixando claro aqui, é que ele não tá provável, mas se ficar provável, o Paulo Guerreiro, apesar de estar caro, com certeza vai estar no nosso time e também é uma excelente opção pensando aí em pontuação. Eu falei pra vocês no vídeo de análise da rodada passada que ele estava iluminado, que em 11 jogos ele fez 5 gols jogando contra o Fluminense e ele fez mais um gol, então tá iluminado, então vejo como excelente opção também para essa rodada se ficar provável aí no Cartola, vamos ficar de olho até quarta-feira. Mas por enquanto fechei assim o nosso time principal, bora escalar aí o nosso time ousado. Bom, galera, sem enrolação, já falei as dicas aí enquanto eu estava escalando o nosso time principal. E o nosso time ousado vai com Everton no gol, nas laterais temos Reinaldo e Saravia, na zaga Cuesta e Gil, no meio de campo Arrascaeta, Dani Alves e Thiago Galhardo, e no ataque temos Gabigol, Jô, Guerreiro de capitão e técnico, o Fernando Diniz do São Paulo. Então fechamos assim o nosso time principal e o nosso time apostas. Lembrando que eu vou continuar dando dicas pensando em valorização para quem tem pouco patrimônio, beleza? Mas como eu expliquei, a partir de agora o foco é pontuação. Então no time apostas eu não vou ficar me preocupando se o time tá caro, se não tá, porque eu tenho bastante patrimônio para isso. Então eu posso aí numa rodada colocar a Arrascaeta, que tá caro, posso colocar o Saravia, que tá caro, se bem que o Saravia para essa rodada é ótima, como eu falei, pensando em valorização também. Mas basicamente o time principal é um time mais seguro, aqueles que têm mais chances de ir bem, opções seguras, baseado em análise de confronto e tudo mais. E o time de apostas é aquele que ninguém tá escalando. Vai ter, sim, algumas peças do time principal, mas terão algumas peças que eu acho que tendem a pontuar muito bem na rodada, beleza? Mais questão de feeling. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um comentário e de me acompanhar lá no Instagram, que esse time vocês vão ver a última versão dele na quarta-feira antes do mercado fechar, beleza? Um beijo, muito obrigada e até a próxima.